Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e quero deixar mais uma vez um vídeo para o YouTube, para todos os nossos ouvintes, para todos os nossos irmãos da graça em Cristo Jesus. Eu estou alegre, feliz, porque quanto mais o tempo passa, mais nós aprendemos de Cristo, graças a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você pode ser novo na idade, pode ser velho, pode ser uma idade média, mediana, né? Eu quero dizer que estes vídeos que nós colocamos no YouTube é para alcançar todas as idades, independente se tiver 8, se tiver 80, se tiver 18, se tiver 20, não tem problema. Estes ensinadores da graça, o que nós estamos fazendo é para todas as idades, independente de religião, independente de denominação, independente de qualquer coisa, nós estamos aqui para servir ao povo de Deus, ao povo que querem, aos que querem entender a palavra de Deus. Meus queridos, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, né? Quanto mais like você der, mais você vai estar fazendo as mensagens da graça chegar para mais pessoas. Também você possa compartilhar e fazer o seu comentário. Eu estou alegre, meus queridos, porque, olha, a graça de Deus está fazendo a diferença. Realmente, a graça de Deus está fazendo a diferença. Eu tenho recebido pessoas, líderes de igreja, pastores, que ligam para mim, ou outros vieram ou vêm na minha casa para conversar um pouco daquilo que nós colocamos no YouTube. E eles vêm para saber a verdade, eles vêm para saber a interpretação, como que a gente consegue enxergar, e eles não conseguem. Eu falo assim, simples, meus queridos, é só vocês estudar a Bíblia, respeitando texto, contexto, o tempo verbal, colocação verbal, a primeira, segunda, terceira pessoa, tanto do plural como do singular, você também fazendo uma crítica textual. Do contrário, você não vai entender nada. Respeite o destinatário, respeite o remetente, porque senão você nunca vai entender nada. E os pastores, esses que vêm aqui em casa, eles ficam abismados. É claro, meus queridos, que a mensagem da graça nem todo mundo vai entender, não. Por quê? Porque essa lavagem cerebral, isso vem acontecendo há muitos anos. Eu mesmo, quantas coisas que eu já ensinei errado e já pedi perdão a Deus por ensinar errado, porque não entendia a graça de Deus. Eu não entendia o que significava a morte, a ressurreição de Cristo. Eu não sabia o significado da manifestação do Filho do Homem. Então veja bem, meus queridos, esse vídeo de hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante e interessante. Uma coisa simples, mas é que muita gente não faz em questão. O sangue de Cristo, a borracha espiritual. É isso aí. O sangue de Cristo, a borracha espiritual. Você lembra quando a gente, nossos pais nos matricula lá no ensino fundamental? Aí a gente leva, na época, né? Eu levava um lápis, levava uma borracha, daquela bem antiga mesmo, né? E ali a gente tinha, uma das primeiras matérias que a gente estudava era comunicação e expressão, né? Que fala tudo sobre a língua portuguesa. E quando a gente errava um texto, errava alguma coisa, uma conta, errava alguma coisa, a gente pegava a borracha e apagava, não é isso? Então, só que a gente esquecia o que a gente apagava. Por quê? Porque não tinha mais aquela escrita ali mesmo errado, a gente não tinha aquela escrita ali para se basear no errado e fazer o que era certo. Por quê? Porque a borracha, ela tem a função de apagar aquilo que está errado, ou aquilo que nós erramos. Não é verdade? Então a borracha ali era nosso amigo ou nosso inimigo? A borracha ali
Às vezes parecia que ela era nossa amiga, porque ela pagava o que nós fazíamos errado. Mas talvez também ela poderia ser nossa inimiga nesse caso, porque ela pagava e a gente não tinha como base alguma coisa para aprender e não fazer de novo errado. Mas, no sentido espiritual, Cristo, o sangue de Cristo, é a borracha espiritual. Deixa eu tomar uma aguinha aqui logo, né? Então, meus queridos, vamos aprender aqui, no início do ministério de Jesus, ouça-me por favor, o propósito, qual foi verdadeiramente o propósito do ministério de Jesus? Em Jesus via aqui no nascer, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo se fez, quer dizer, se tornou carne e habitou entre nós. Então Deus, através do seu Filho, ele teve que se manifestar em carne e habitar entre nós. Mas qual era o propósito da manifestação de Deus, através do seu Filho, se manifestar em carne, aqui, neste mundo em que nós vivemos? Vamos ler Mateus aqui, capítulo 4. Vamos dar uma olhadinha em Mateus, capítulo 4, versículo 16 e 17. Vamos ver aqui? Diz assim: ora, preste bem atenção nisso aqui. Ora, o povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, raiou a luz. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então, o que era a região da sombra e da morte aqui? A região da sombra e da morte, do jeito que fala assim, estava em trevas, viu uma grande luz, e os que estavam na região da sombra e da morte, eles então, a eles raiou a luz. Então nós podemos observar, meus queridos, que a região da sombra e da morte era o império da lei, ou era a lei. Região, quando você está numa situação difícil, você está numa região, você está vivendo martírio, você está do lado de alguma coisa que pode ser bom ou pode ser ruim. Mas a Bíblia diz aqui que os que estavam em trevas viu uma grande luz. Quem que estava em trevas aqui? Os judeus. E o que eram as trevas aqui? Era a lei, mas raiou uma grande luz. A luz era a graça de Deus que iria se manifestar através de Jesus Cristo, o seu Filho. Vamos observar aqui que os senhores da lei, eles tiveram uma dificuldade muito grande de entender a palavra de Deus. Vamos observar João, no capítulo 1, o versículo 5. Vamos observar o que existe aqui. João, no capítulo 1, o versículo 5. Observe. 1:5 de João. Fala aqui: a luz resplandeceu, ou resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Ela quem? A luz. Então, a luz, ela resplandeceu nas trevas. Quem era a luz? Era Jesus. E o que era a treva? Era aqueles que viviam no vale da sombra e da morte. Lembra de Davi? Ele disse que andava pelo vale da sombra e da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Você vê que é a mesma coisa que está no capítulo 4, que é onde fala que Jesus, ele se manifestou
em quem andava na sombra das trevas, a sombra da morte, a sombra de quê? Do império das trevas. Então, nesse capítulo 1 de João, versículo 5, fala que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre quem? Sobre ela, sobre a luz. Então você observa aqui, meus queridos, que trevas aqui era o império da lei. O que era a região e sombra da morte? Era o império da lei. Então vamos observar João, no capítulo 3, e o versículo 19, onde fala assim: a condenação, João 3:19, a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Veja bem a dificuldade dos senhores da lei, a dificuldade que os senhores da lei tiveram de entender, para entender a mudança de aio. O que era a mudança de aio? Ou seja, Jesus veio mudar o sistema religioso que havia na época. Qual era o sistema religioso que havia na época? As ordenanças da lei, que eram ministradas pelos sacerdotes que tinham o zelo da lei, era eles que cuidavam de tudo, da ordem do culto, daquele templo terreno ou terrestre, naquele templo onde sacrificavam animais, sacrificavam porque a lei obrigava, a lei tinha que ser cumprida daquele jeito. Então, meus queridos, os homens daquela época, os senhores daquela época, eles tiveram muita dificuldade de entender a mudança de aio, o sistema, né, que Jesus veio fazer. Ele veio mudar aquele sistema religioso que havia na época. Ele teve suas dificuldades, por quê? Teve briga, porque os sacerdotes, os senhores da lei da época, não queriam, eles não entenderam que tipo de mensagem que Jesus trouxe era aquela, que tipo de mensagem que era aquela, que eles não entenderam. Por quê? Jesus, ele veio pregar, não mais, ele veio cumprir a lei, ele não veio abolir, porque enquanto Jesus estava aqui, ele estava cumprindo a lei, porque o fim da lei é Cristo, tudo tinha que se cumprir em Cristo. Então, vamos observar em capítulo 26 de Atos no capítulo 26, o verso 15 ao 18, então assim, meus queridos, assim como os judeus, assim como os sacerdotes, assim como os caras que tomavam conta daqueles rituais, daquelas ordenanças que a lei impunham sobre eles tiveram dificuldade de entender que mensagem nova era aquela que Jesus estava trazendo, uma mensagem libertadora que Jesus trouxe. Vamos em Atos capítulo 26, o versículo 15 ao 18. Atos capítulo 26. Vamos ver o que diz aqui. Atos 26, 15 ao 18. 26, 15 ao 18. Fala assim: Disse eu, quem és, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Agora levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci para isto, te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais eu te aparecerei ainda. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz. Das trevas era do império da lei. Luz, converter à luz, era a graça de Cristo. Isso aqui, meus queridos, eu vou te falar o contexto aqui. É Paulo testificando perante o rei Agripa. Aqui Paulo está relatando o que aconteceu com ele lá no caminho de Damasco. Então ele está falando aqui o que Jesus Cristo falou com ele. Aí ele fala assim:
para lhes abrir os olhos. Ele está relatando para Agripa o que Jesus falou com ele. Verso 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas converter à luz e do poder de Satanás. Satanás aqui, acusador, era a lei, não é um ser físico. E do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Então você observa, meus queridos, que o que era o poder das trevas e o poder de Satanás aqui era justamente o império da lei. O império da lei que mandava, o império da lei que imperava. Aonde tem o império, tem que ter o imperador. O império era o império da lei. Então quem era o imperador da lei? Então, justamente os caras que eram responsáveis por cuidar da lei, por cuidar vamos dizer assim, da ordem da lei. Então, assim como existe uma família, existe um pai, existe uma mãe, assim como existe, vamos dizer assim, um governo, tem lá todo o governo com os seus secretários. Por exemplo, aqui no Brasil, não é verdade? Então, Paulo está falando aqui o que era o poder das trevas e o poder de Satanás da época. Então, era isso tudo. E foi para isso que Jesus, o Filho de Deus, se manifestou, do jeito que está em Mateus capítulo 4. Agora, veja bem, irmãos. Aqui nós temos então, nesse relato de Paulo, aqui nós temos então o quê? Aqui nós temos o propósito e do porquê que Jesus, ele veio ao encontro do apóstolo Paulo. Então Jesus Cristo, quando ele veio ao encontro do apóstolo Paulo, ele mesmo relatou, Jesus falou assim com ele: eu te livrarei deste povo. Vamos, o verso 16. Agora levanta-te, põe-te em pé, eu te apareci por isto, eu te apareci por isto, eu te apareci por isto, vírgula, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como aquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então Cristo, ele se manifestou aqui para encontrar com Paulo, porque ele tinha um propósito para realizar, através de Paulo, do apóstolo Paulo, que ele iria manifestar todo o evangelho da graça para os gentios. Ele ia manifestar através da incircuncisão, quer dizer, ele ia renovar o sistema religioso, aquele sistema religioso que havia, já não precisava mais ser pregado e ser seguido. De agora em diante, o evangelho da graça seria pregado por Paulo e trazendo novas regras, trazendo um costume que não era visto pelos judeus e nem por aqueles que seguiam a lei. Agora era a incircuncisão, quer dizer, não precisa mais daquelas velhas ordenanças que havia na lei. Então, meus queridos, como nós vamos para 1 Coríntios, vamos observar 1 Coríntios, capítulo 12, ver se é 1 Coríntios, capítulo 12. Então, quando nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 12 aqui, o verso 1 ao 4, vamos o que diz aqui? 1 Coríntios, não é Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, 1 ao 4. Vamos ver? Não é Coríntios não, meus queridos. Não é Coríntios não. É 2 Coríntios, capítulo 12, não é primeiro. É 2 Coríntios, 1 ao 4. Fala assim: é necessário gloriar-me? Isso não adianta nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, revelações do Senhor, ponto. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo eu não sei, se fora do corpo também não sei. Deus é que sabe. E sei que ali o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe,
foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo está relatando aqui de onde ele recebeu tudo o que ele sabe. Paulo está falando aqui que ele está mostrando que tudo que ele está pregando aos gentios, tudo que ele está pregando no Evangelho da Graça, que é um evangelho que pregava a incircuncisão, ele recebeu diretamente do Pai, ele recebeu diretamente de Deus. Ele está falando aqui que ele não recebeu de homem nenhum. Então, como ele não recebeu de homem nenhum, ele não precisa também dar satisfação a homem nenhum. Então vamos observar o que Gálatas capítulo 1, o verso 11. Vamos ver Gálatas capítulo 1, o verso 11 ao 16. Eu não sei se eu leio tudo ou não, né? O vídeo não ficar muito grande. Gálatas capítulo 1, o versículo 11 ao 16, Paulo fala assim, olha, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, pois já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus, e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei nem carne nem sangue. Lembra do que eu falei no princípio? Eu quis mostrar esses textos para você no princípio, para te falar qual foi o verdadeiro propósito da morte e da ressurreição de Cristo. Lembra que eu te falei da borracha que a gente usava para apagar os nossos erros? Lembra disso? Então o que o Paulo está falando aqui? Que ele não recebeu de homem e nem assim o sistema que hoje existe acredita naquilo que Paulo ensina. O sistema, eles não acreditam no evangelho da graça plena. Por que muitos crentes não acreditam? Por quê? Porque o crente, ele acostumou a ouvir e atender aos seus líderes sem mesmo fazer uma consulta bíblica. Você conhece o filtro? Aquele pote antigo de barro que tem uma torneirinha, a função do filtro, né? Tem muitas casas que ainda tem, por exemplo, eu tenho irmã que ainda tem o filtro, aquele filtro antigo, e a água é até gostosa, né? Com gostinho de barro, né? E o filtro, a função dele é filtrar a água, tirar as impurezas. Então o que acontece? Muita gente, eles estão extremamente enganados quando eles deixam de fazer uma filtragem da palavra para ver se o que os seus líderes estão ensinando, se é verdade ou se é mentira, se é verdade ou é engodo, se é verdade ou eles estão tentando te enganar. O que é um engodo? Engodo, você sabe que é isca que o pescador ele joga na água antes de jogar o seu espinhel. Então aquele engodo é um monte de isca misturado, batido e joga na água. Aquilo ali é só para chamar a atenção dos peixes, mas na verdade o que pega é o anzol, o espinhel. Então, meu querido, engodo é isca. Então, quando os líderes religiosos, eles estão negando para você o verdadeiro evangelho da graça, é porque eles querem que você continue preso ao sistema, porque só preso no sistema é que eles conseguem mentir, é que eles conseguem mudar o seu raciocínio, mudar a sua mente no que diz respeito ao verdadeiro propósito da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, a borracha
Agora que ela vai começar a fazer sentido. Então você vê que nem a Bíblia falando, os líderes religiosos não acreditam. Agora, o que o sangue de Jesus foi capaz de fazer? Jesus é o caminho, a religião é o pedágio. Você ouviu bem? Jesus é o caminho, mas a religião é o pedágio. Já vou te explicar isso. O que eu quero dizer com isso? O que o sangue de Jesus foi capaz de fazer? Você sabe, né? Jesus morreu para que, através do seu sangue vertido na cruz, ele pudesse comprar, ele pudesse aniquilar, ele pudesse dar fim ao pecado. Por quê? O pecado, a Bíblia diz, que era a transgressão da lei. Então, a transgressão da lei, ela tinha um nome. Qual era o nome que se dava à transgressão da lei? Pecado. Mas, então, quando você comete um crime contra o Detran, tem lá os códigos. Cada número é um código. No Código Penal, tem lá cada crime, ele é identificado por número. Você tem lá 171, você tem lá o 572, você tem lá vários. Então, cada crime, ele tem lá a sua numeração. E ele é identificado, aquele crime é identificado por número. Então, quando dois amigos, um cai primeiro e o outro cai depois. Aí quando o amigo já está preso, aí quando ele vê o seu amigo chegar na cela, ele fala assim: e aí, companheiro, você caiu também? E qual código? Aí ele fala assim: ah, rapaz, foi 171. O companheiro já sabe qual foi o crime que ele cometeu. Então, o que acontece? Quando Jesus morreu na cruz, o sangue que ele verteu foi uma borracha espiritual. Mas essa borracha espiritual, que é o sangue de Jesus, ela apagou o quê? Qual foi o propósito de Jesus derramar sangue? Qual foi o propósito de Jesus falar na cruz? Tetelestai, ou está consumado. Então, o que o sangue de Jesus foi capaz de fazer? Então, a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Aí, a religião acrescentou mais alguma coisa e colocou lá: se Jesus é o caminho, nós somos o pedágio. Por que eu, Alberto, estou falando isso? Você já observou quando você decide a seguir uma religião, a seguir uma denominação? Você veja bem que Cristo, ele morre na cruz pelos judeus, porque só os judeus que cometiam um pecado. Porque a Bíblia diz que pecado era a transgressão da lei. O brasileiro, ele não comete pecado. Por quê? Se pecado era a transgressão da lei, então como que o brasileiro vai cometer pecado se a Bíblia diz que Jesus morreu para aniquilar esse tal pecado que existia na velha aliança? Ah, Alberto, você está dizendo que nós não temos pecado? Eu não. A Bíblia que diz. Então o que eu cometo? O que eu cometo não é pecado, não? A Bíblia diz que não. O que você comete, ele tem o nome de errar o alvo. Errar o alvo. Estude capítulo 7 de Marcos,
Jesus fala que tudo o que procede do homem, o que sai de dentro do homem, isso contamina o homem. Eu vou ver alguma coisa aqui, para depois alguém dizer que a gente falou alguma coisa, mas não mostrou na Bíblia. E os ensinadores da graça, eles têm uma grande diferença do sistema religioso. Tudo que nós falamos, nós mostramos. Capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 20, Jesus fala assim: e ele dizia, o que sai do homem é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a lascívia, é um dos males desse século, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Veja o versículo 23. Todos estes males procedem de dentro do homem e contaminam o homem. Aonde que tem a palavra diabo aqui? Aonde que tem a palavra Satanás aqui? Então, Jesus, ele morreu para perdoar os pecados dos judeus, porque pecado era a transgressão da lei. Ah, mas o que você está falando está onde? Por acaso está escrito em algum lugar? É claro que está. É claro que está. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3. O versículo 4 fala assim: todo aquele que comete pecado, meu filho. Isso aqui é João que está falando. E João, ele viveu antes do ano 70, antes do templo terreno cair. Então eles ainda viviam sob a tutela da lei. Então por isso que ele escreveu assim: todo que comete pecado, ele transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, a mesma coisa, quando você que é casado, ou alguém que é casado, ele tem relação com uma mulher que é casada também, mas que pertence a outro homem, então, o que significa? Significa aquele que ele cometeu um crime. Mas qual é o nome do crime que ele cometeu? Adultério. Do mesmo jeito que a transgressão da lei tinha um nome, e esse nome era pecado, do mesmo jeito, uma relação entre um casal que não é marido e mulher chama-se adultério. Por que adultério? Adultério literalmente significa você querer abrir um cadeado com uma chave alheia. Então, suponhamos que a esposa do outro homem é um cadeado. E você foi tentar abrir o cadeado com uma chave que não é sua. Então, a sua esposa sendo o seu cadeado, então você tem a chave, porque você é o dono. Você é dono, tá, meus irmãos? No sentido amplo da palavra. Não é que você é o dono, mas você dono, eu estou falando, usando uma metáfora, uma comparação, uma analogia. Então, se aquela mulher é a sua esposa, né, você com certeza tem a chave original que pertence a você, mas quando alguém não tem a chave e vai abrir o cadeado ali com a chave dos outros, o que vai acontecer? Ele vai ter que arrombar aquele cadeado, porque a chave que ele tem não é daquele cadeado. Você entendeu? Então esse crime, esse delito, ele é chamado de adultério. Então, meu querido, assim é as coisas. Então você veja bem, Jesus é o caminho, a religião é o pedágio. Toda vez que você entra numa religião, você tem que pagar pedágio para ser salvo. Que isso, Alberto? É verdade ou não é? E quais são os pedágios que você paga para ser salvo? Se Jesus é o caminho, por que a religião ela funciona como pedágio? E qual é o preço que você paga no pedágio? Você paga dízimo, você paga oferta, você tem que obedecer o pastor. Se ele proibir a mulher de cortar o cabelo, ela tem que obedecer. Você está pagando pedágio, meu querido, para entrar no céu. E quem que é o dono desse pedágio? É o homem. É o sistema religioso. Quer dizer,
A avenida está lá para você percorrer, mas aqui tem uma porteira. E se você não pagar esse pedágio, daqui para frente você não vai. Meu querido, mas Jesus não aniquilou na cruz? O véu do templo não rasgou? Quando o véu do templo rasga, significa o quê? Que o santo dos santos e o lugar santíssimo, não mais existe separação, rasgou. Foi assim, ó, de cima para baixo, assim, ó, rasgou, acabou. Mas a religião botou pedágio, que se você não seguir uma denominação, se você não seguir uma conversão, se você não seguir uma religião, se você não orar no monte, se você não pagar oferta, não paga dízimo, se você não for fiel no círculo de oração, se você não for fiel ao ministério, se você não for fiel ao pastor, não for fiel à família do pastor, eles dizem que você não vai entrar no céu. E o que é isso? É pedágio. Mas pedágio para entrar no céu? Como assim? Pergunte ao seu pastor. Pergunte à religião. A irmã não pode cortar cabelo? Eu pensava assim também, tá, meus queridos? Eu também pensava assim. Eu fui uma pessoa muito carrasco, que eu era obreiro, entre aspas, dessas denominações. Eu já fui obreiro por muito tempo, mas eu fui obreiro, eu fui preso, eu fui escravizado por esse sistema enquanto eu não entendia a Bíblia. Houve uma necessidade de Alberto estudar a Bíblia para entender. Então, Jesus é o caminho e a religião é o pedágio. E você sabia que enquanto você viver pagando pedágio para entrar no céu, não é Jesus que é o autor da sua salvação. Você está dizendo que é o homem. Porque eles que estão cobrando pedágio para você entrar no céu. Faça como os ensinadores da graça. Seja livre, porque foi para isso que Jesus morreu, para nos libertar do sistema que havia e que hoje foi ressuscitado pelo sistema religioso. O dia que você pesquisar sobre Constantino, você vai aprender mais e mais do que estamos falando. Colossenses capítulo 1, 12 e 13. Colossenses 1, 12 e 13. Colossenses 1, 12 e 13. Abra sua Bíblia aí. Vamos ver o que diz aqui para nós. Colossenses capítulo 1, 12 e 13. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Transportou ou ainda vai transportar? Paulo escreveu que Deus, ele já tinha transportado. Por quê? Porque a lei já não estava valendo. Ela só não tinha ainda sido concluída, porque ela concluiu no juízo, em 70 DC. Mas aqui, na era da escrita, Paulo já está falando que ele, Cristo, já tinha transportado o seu povo do reino das trevas, que era a lei, e tinha transportado para o reino do seu amor, que era a graça. Então, o que foi preciso acontecer para que isso tivesse efeito? O que foi preciso acontecer para que aquela borracha ela passasse em cima dos nossos delitos, principalmente dos judeus, porque nós já nascemos depois da cruz. Então, quando nós nascemos, vamos dizer assim, todo o império das trevas já tinha sido aniquilado. Então, nós precisamos entender, meus queridos, que a borracha, no sentido espiritual, que é o sangue de Cristo, ele passou por cima dos nossos pecados, nossos pecados e dos nossos delitos. Agora, Colossenses, no mesmo livro, Colossenses capítulo 2, o verso
10 ao 15, fala assim: e recebeste a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade, de todo poder e de todo príncipe. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mão de homens, mas no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo na cruz, tá? Romanos 6, estude Romanos 6, você vai aprender isso aqui. Ressurgiu pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outro, vós, segunda pessoa do plural, vocês que estavam mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida, riscou, apagou, acabou. A borracha espiritual é o sangue de Cristo, riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, na lei, nas suas ordenanças, a qual nos era contrário, o tirou do meio de nós, cravando na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, e expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Meu querido, o que você desmancha com a borracha, você não faria de novo, porque você sabe que estava errado. Então Cristo, com o seu sangue precioso, a borracha espiritual, ele apagou os nossos pecados, ele apagou os nossos delitos. Então foi preciso acontecer isso para que tivesse efeito então. Então a borracha do Espírito é o sangue de Cristo. Então para que serve uma borracha? Então eu te falei que no ensino fundamental nós levávamos uma borracha para apagar os nossos erros, apagar aquele rabisco errado, para tentar fazer de novo e certo. Então se você observar bem, a borracha espiritual é o sangue de Cristo. Vamos para Hebreus, no capítulo 9. Hebreus no capítulo 9, capítulo 8 melhor. Hebreus capítulo 8. Verso 10 até o 13. 8, 10 ao 13. Hebreus 8, 10 ao 13. Fala assim: esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Eu colocarei as minhas leis. Olha só, depois que a lei tivesse morta, como ela foi riscada pela borracha espiritual, que é o sangue de Cristo, ele falou: eu vou colocar as minhas leis, vai ser no entendimento e vai ser no coração. Olha que a lei, ela deixou de ser escrita em papel, em pedra, em pergaminho. Então uma nova lei, ela foi instituída agora, não era mais no papel, não era mais em pedra, agora ia ser aqui, ó, na mente e no coração. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. A religião, meu querido, eles se acham guardadores, eles se acham os guardiões da palavra de Deus, por isso que eles fizeram seus impérios. Mas presta atenção aqui, que a partir da graça inaugurada, ninguém ia precisar mais dizer a alguém: olha, você tem que seguir o Senhor, olha, você tem que seguir o Senhor. Por quê? Que a Bíblia diz: porque ninguém vai dizer ao seu companheiro, ao seu irmão: conhece o Senhor, porque ele falou assim: porque todos me conhecerão, diz, desde o menor até o maior, pois serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. E aí? O que o sistema tem feito com você? Todos os dias o sistema religioso lembra do seu pecado, te mete medo,
Aí você com medo do inferno, você com medo de perder a salvação, você vai lá e coloca dinheiro na mão desses caras. Já era, meu querido. Acabou. Não existe mais escrito de dívida. Não existe. Cristo passou a borracha em cima. Ele desfez tudo aquilo. Então, Isaías, no capítulo 1, versículo 18, fala assim: ainda que os nossos pecados, ele fosse vermelho como o carmesim, ou como a escarlata, o Cristo, ele faria tão branco como a neve. Você sabe o que existe? Vamos dizer, analogia entre a tinta e o sangue de Cristo. A Bíblia diz que pecado ele é vermelho. Por quê? Carmesim, escarlata é vermelho. E o sangue de Cristo é vermelho, porque o sangue de um homem normal é vermelho. Quando você pega uma parede preta para pintar de branco, você tem que passar várias mãos, porque senão fica manchado. Quando você pega uma parede branca e vai passar uma tinta de outra cor, você também tem que fazer a mesma coisa, passar várias demãos, para que ficar certinho e não ter mancha. Mas você já observou que ainda que os vossos pecados sejam como o carmesim ou como a escarlata, quer dizer, vermelhos, o sangue de Cristo, ele torna alvo como a neve, porque vermelho em cima de vermelho não deixa mancha, meu querido. É isso que a Bíblia está falando. Então, se você olhar Miqueias, no capítulo 7, verso 19, ele fala assim, que dos seus pecados eu não lembro mais. Eu pego as suas iniquidades, os seus pecados, e jogo no mar do esquecimento. E dos seus pecados eu não me lembro mais. Ele falou isso para os judeus, Miqueias, para os judeus. Mas para nós, então, que nascemos depois, então aí é que tem mais validade ainda. Então o sangue de Cristo, meus queridos, foi uma borracha espiritual que apagou todos os nossos pecados, mas todos os nossos pecados, né? Louvado seja o nome do Senhor. Os pecados não só dos judeus, mas de toda a humanidade. E isso foi feito para sempre. Então o sangue de Cristo é a borracha espiritual e aniquilou. Então, meu querido, o que o sistema faz é meter medo em você. É meter medo em você para que você acredite que você ainda tem pecado. Sabe o que eles estão dizendo para Jesus? O seu sangue vertido na cruz não valeu nada. O sistema está todo dia dizendo isso para Jesus, na cara dura. E muito crente não acredita que o sistema está blasfemando contra Deus e contra seu filho todo dia. E muitos crentes estão nos templos religiosos, achando que é lá que tem comunhão com Deus, achando que é lá que eles têm a salvação. E outra coisa, meu querido, eles, os templados, eles olham para os destemplados, os igrejados, eles olham para os desigrejados com a cara feia, como se eles é que são os salvos, e os desigrejados é como se fosse perdido. Eu não sei aonde que eles viram que Cristo falou que só quem está dentro do templo ou ligado à religião é que são salvos. Eu não sei onde eles viram isso na Bíblia. Se alguém consegue provar que Cristo, ele só salva quem está ligado à religião, ele só salva quem está ligado ao sistema religioso, a um templo, eu vou fazer igual os pastores da graça fazem. Nós fechamos o canal do YouTube e não mais pregamos sobre a graça de Cristo. Mas eles não conseguem provar. Eles não conseguem achar isso na Bíblia. Porque muito pelo contrário, o verdadeiro Filho de Deus é aquele que não precisa de religião. É aquele que não precisa de templo. É aquele que não precisa de nada disso para ser filho de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus é aqueles que acreditam na mensagem da salvação através do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é a borracha espiritual. Então, meu querido,
Esse foi o verdadeiro propósito do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Foi para nos garantir uma eterna salvação. E não tem sistema, não tem denominação, não tem religião que vai tirar isso de nós. Porque nós acreditamos no que está escrito. Nós não acreditamos naquilo que o sistema relata. Nós viemos para a Bíblia analisar e achamos que tudo o que o sistema nos ensinou é errado. Nós aprendemos na Bíblia, examinando detalhe por detalhe, que verdadeiramente o crente, o cristão verdadeiro, ele não precisa de carregar o nome da sua religião nas costas. E o que os crentes mais fazem é divulgar o nome da sua denominação por aí. É engraçado, né? Que o verdadeiro foco das coisas deveria ser Jesus. Mas hoje, os líderes religiosos trouxeram foco para eles. Eles associaram os cultos à imagem do pastor. Eles associaram os cultos à imagem da religião, à imagem da sua denominação. Está lá a placa nos templos. Aqui é igreja tal. Aqui é igreja tal, aqui é denominação tal, aqui é denominação assim, assim, assado. E nós perguntamos, e quem é o seu Deus aí? Eles falam, nosso Deus aqui é o Deus verdadeiro. Aí você vai em Atos capítulo 7 e Atos capítulo 17, aonde Estevão fala, Deus não mais habita em templos feitos por mão de homem. E Paulo fala assim, eu também falo a mesma coisa, Paulo fala assim, o Deus que eu vou pregar para vocês, atenienses, ele não mais habita em templo feito por mão de homem, e nem tampouco ele é servido mais por mão de homem, porque o verdadeiro templo do Espírito Santo somos nós, a igreja que tem Cristo como cabeça. Graça e paz, estude e aprenda cada dia mais. Muito obrigado. Não se esqueça, tá? Seu like. E se inscreva, compartilhe e deixe o seu comentário. Fica na paz. Abençoados. Graça e paz. Amém.